Eliseu orou. Todo o exército daquela Síria cegou, ficou cego. E Eliseu guiou eles até Samaria, aonde eles caíram em armadilha. E sabe o que Eliseu fez? Deu pão para eles, eles se fartaram e foram com a barriga cheia para o seu exército. Não mataram. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus, ele acampa o seu anjo ao redor daqueles que amam e temem. Agora me diga uma coisa, fala a verdade. Os líderes religiosos de hoje, eles andam sozinhos? Eles andam desarmados? Porque se andassem, são homens de Deus. Se esses homens de Deus andassem em segurança, são homens de Deus. Assina embaixo. Se o padre Marcelo Rossi andasse em segurança, ele é homem de Deus. Se os padres andassem em segurança, sem proteção, é homem de Deus. Será? E vocês seguindo homens covardes, seguindo homens medrosos, homens mortais, homens que não podem fazer nada, eles não podem nem salvar a si mesmo. Vai salvar você do quê? Porque Eliseu, quando orava, o machado flutuava na água. Eliseu, quando ele orava, o rio Jordão abria. Eliseu, quando orava, exércitos se dobravam diante dele, porque Deus era com ele. E Eliseu andava sozinho. Elias andava sozinho. Elias, ele lutou com 850 profetas de Baal e mataram todos. Ele sozinho com o Espírito de Deus vivo. E esse vídeo de hoje é uma farsa. Como que tem povo que segue esses líderes religiosos? É uma farsa, é uma máfia. Eles não vão te ensinar a verdade, porque senão você deixa de ser patrocinador deles. Eles não vão ensinar a verdade para você, que Paulo fala em 2 Coríntios 9, 7. Espalhou e deu para os pobres, a sua justiça permanece para sempre, porque Deus ama aquele que dá com alegria, não é por necessidade, mas é por amor. É Deus que coloca no teu coração para você dar com alegria para os pobres. Paulo fazia coletas, era para pobres da Judéia, era para pobres de Jerusalém. Paulo não fazia coletas para eles, porque Paulo fala que ele trabalhava. E os pastores de hoje trabalham? Porque eu prego o evangelho, eu trabalho. O irmão aqui trabalha. Todos os pregadores de ruas que eu conheço trabalham, porque nós seguimos aquele mandamento lá de Gênesis 3 ou 4. No suor do teu rosto tu come teu pão. É no suor do teu rosto que tu come o teu pão. Tu quer comer um pão? Trabalha. Então Paulo falou para aquela igreja de Tessalônica, na segunda carta, ele fala desse do 3, ele fala, estou vendo que está andando no meio de vocês, pessoas que estão andando em desordem, não está querendo trabalhar. Esse que não quer trabalhar, que também não coma. A maioria desse sistema religioso, os seus líderes não trabalham. São bando de vagabundo, são bando de aves de rapina que vive da carne dos outros, são bando de urubus que vive de carniça, que precisa da miséria, que precisa da ignorância, que precisa da sua rudez para eles se enriquecerem. Eu não acho errado o líder religioso ter uma casa no condomínio fechado, contando que você seja o vizinho dele. Concordo. Se ele tiver uma casa no condomínio fechado e você for o vizinho dele, eu concordo. Se todos os seus membros for vizinho dele, tem uma casa também lá no condomínio, mas só eles. É só eles que podem ter avião? É só eles que podem ter fazenda? É só eles que podem ter gado?
Por isso que Jesus Cristo, Ele vai vir buscar um povo separado que adora Ele. Segundo a tua palavra, aquele que se possa ter diante dele, porque Jesus Cristo, Ele é a imagem exata do Deus vivo. Quem vê a mim vê o Pai. Você não pode fazer outra imagem. Só existe uma imagem do Pai, o Filho. Quando você faz a imagem, você desonra o Pai e o Filho também. Aquele que não tem o Filho também não tem o Pai, mas a ira dele permanece para sempre. Irmão, eu queria dar um testemunho. Não, eu queria dar. Você não pode negar a palavra. Não, irmão, tá Respeita a fé dos outros. Respeita a fé dos outros. Você cala a boca. Pregador, não. Pregador não. Você Quando respeita Jesus a fé Cristo dos outros. vier, Ele diz: achará fé na terra? Respeita a fé dos outros. Achará fé na Respeita a terra? fé Só dos tem uma outros. fé, mano. Respeita a fé dos outros. A Escritura fala. Respeita a fé dos outros. Lá em Salmos Respeita a fé 40, dos lá em Salmo outros. 40, Você está sendo Davi vagabundo. falou que não respeita Então aqueles vai que se retiram para a mentira. Respeita a fé dos outros. Tá? Só existe uma fé, Respeita. só existe uma Só fé. respeita A fé em Jesus Cristo. Trisca de mim. Trisca. Por isso que, rapaz. Era assim que fazia com Cristo. Era assim que a geração fez com Cristo. Aquela geração diz para Cristo: crucifica Ele, crucifica Ele. Vocês são participantes do sangue de Cristo. Isso aqui é o de menos. Paulo foi degolado, Cristo foi crucificado, Pedro foi morto na cruz, Tiago foi morto à espada. Isso aqui é o de menos. Nós não somos nem dignos de padecer pelo nome de Cristo. É assim que acontece com o servo de Cristo. Lê a Bíblia. Paulo entrava naquela cidade, Paulo era açoitado, Paulo era preso. Isso não aconteceu comigo. E foi morto, degolado, cortaram a cabeça. Você sabe o que aconteceu com João Batista? Degolaram João Batista e levaram a cabeça na bandeja. Você não lê Bíblia, você não sabe, você não conhece, fica seguindo seu líder religioso, vai junto para a condenação com o líder religioso, porque são cegos guiando cego. São cegos guiando cegos. João Batista. Mas essas almas que estão enganadas, nós faz é orar por elas. Jamais nós tocaremos, jamais. Senhor te repreenda, Satanás. Quem vai contra a palavra é espírito enganadores. Quando Jesus Cristo vier, Ele vai vir buscar o povo santificado. E aí, irmão, polícia não faz nada na Em hora dessa. 2 Tessalonicenses, Polícia só vem pra atrapalhar nós quando nós tá pregando, mas a gente faz no denúncia e capítulo não 2, faz nada. Ele vai vir tomando vingança. Cara, Cadê o ele Deus do quebrou a amor? cara. Tomando Diabo. vingança pelos vai ignorantes pesar a mão nele. e por aqueles que Pode ter rejeitaram a certeza. palavra. Cadê o Deus de amor? Então, a nossa pregação aqui é para que vocês vão para a verdade, vai para a Escritura. Não é assim que nós venhamos guiar vocês, não. Vai para a Escritura. A Escritura, ela condena todo o sistema religioso. Não tem nada a ver com essa mentira. Deixa de cegueira. Jesus Cristo, Ele deixou sua palavra. Ele fala, todos aqueles que creem em mim, como diz a Escritura. Agora fala comigo. Oh,
agora ficou melhor ainda, agora ficou ungida. Desce fogo, Senhor. Jesus Cristo, Ele é santo, Ele foi separado, é por isso que o mundo odiava Ele. Ele fala, Senhor te repreenda, Satanás, boca suja. É assim que diz que ama Deus, com essa boca suja. É lindo ser católico, é lindo ser católico. Jesus Cristo diz, o mundo vos odiou, mas lembra que antes de vocês odiaram os profetas, odiaram a mim. Essa geração até hoje tem ódio de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo manifestasse em carne, matava de novo. Porque não suportava a santidade, não suportava a verdade que ele carregava, não suportava aquele amor que ele tinha com essa geração. Nós pregamos por amor essas almas que está presa ao laço do diabo. Essa geração ignorante que fica andando para cima e para baixo achando que está agradando a Deus. Quer agradar a Deus? Aparte-se do mal. Abandona essa ignorância. Abandona esses rituais que agradam o Deus desse mundo. Investe na vida eterna. Passa a crer como o Evangelho dita. O Evangelho é assim, meu amado. Mataram os profetas, Deus levantava mais. Matou os apóstolos, Deus levantou mais. Se matar nós, Deus levanta mais ainda. Se prender nós pegamos na cadeia, é pior para o diabo. Não adianta o diabo querer levantar. Ele levanta para cair, ele levanta para ser derrotado, porque ele já foi derrotado lá na cruz do Calvário. Ele achava que matando Jesus Cristo, ele ia vencer, só que ele não sabia que ele tinha enterrado uma semente. Essa semente deu árvores, essa semente deu fruto, os apóstolos, esses apóstolos deu semente, nós. As pessoas pensam que se matar nós o Evangelho para, o diabo não cala a boca do servo de Deus. Não adianta, se matar nós, Deus levanta mais, Deus faz brotar do chão. Essas pessoas, elas estão cheias de ira, estão cheias de arrogância, soberbo. Davi fala lá no Salmos 40 que ele não respeita aqueles que se retiraram para a mentira. Foi vocês que se retiraram para a mentira. Foi vocês que abandonaram a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala que não era para fazer mais escultura. Vocês fizeram, vocês se postam a ela. É vocês que se retiraram para a mentira. Não foi nós. É por isso que é manifestado o desejo do coração. O desejo do coração é manifestado, porque são pessoas iradas. Pessoas que defendem esse Deus de pau, defendem esse Deus mentiroso, mas não defendem Jesus Cristo. Só que esse amor, Deus amou o mundo de tal maneira. E ele fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se você não guardar os mandamentos do Senhor, o Senhor também não vai te guardar da hora da reputação que há de vir sobre este mundo. Apocalipse 3:10. Perguntar pra vocês, irmão. Chamaram Jesus Cristo de endemoniado. Falaram que Jesus só para atrapalhar nós, desse mundo. Meus irmãos, isso não fez nada, irmão. Xingaram Jesus. Foi questão. Falaram que Jesus Cristo era filho de prostituição. Aí você acha que nós, empurramos, acha que você acha que isso é o de menos? Deus está no controle, Deus está ao nosso redor. Isso é alguma coisa absurda? Se tivesse feito Você sabe o que nós vamos fazer uma consagração com esse cara? Vamos orar por ele.
pensa que é fácil, irmão. Se ele manifestou, é porque ele tem sede da verdade, e que o Senhor vem encontrar ele, e que vem pagar segundo os seus feitos, para que ele aprenda a respeitar a palavra de Deus, aprenda a respeitar o servo de Deus. Porque nós não estamos aqui brincando, nós estamos aqui falando para salvar suas almas, que está indo ao lado para o inferno. Dando a cara também. Eles estão... Porque você acha que depois que você acordar no inferno, você vai sair de lá? Mas não! Existe um abismo igual o Senhor fala! Não, sai mais de lá! Não existe purgatório! Não existe nem sétimo dia! Mentira para vocês! A mensagem da cruz, ô glória! Será que vocês não percebem que Cristo falou que morreu uma só vez, segue-se o juízo? Foge desse juízo! Foge da ira desse Deus! Se prepara para encontrar com esse Deus! Se prepara, Goiânia! Porque Deus está irado! Deus é um Deus que se ira todos os dias com essa geração! Com essa geração mentirosa! Com essa geração avarenta! Com essa geração idólatra! Você está achando que evangelho é você sentar lá no banco e as pessoas pregar para você? Você está achando que evangelho é a pessoa abrir um sistema, abrir uma empresa e colocar você sentado lá e os pastores ficar pegando para você a vida toda e você nunca se converte? Evangelho é você ir para as ruas, é você pegar a verdade, é você manifestar os corações para que as pessoas vão para a verdade. Vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ser morto. Isso foi Jesus Cristo que falou. Bem-aventurado aqueles que são caluniados por causa de mim, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da palavra, bem-aventurado aqueles que são mortos por causa do meu nome. Grande é o vosso galardão no céu. Isso aí você não conhecia, porque não lê Bíblia, porque não examina. Tudo que o padre fala, engole. Tudo que o pastor fala, engole. Tudo que os missionários falam, engole. Até quando essa geração vai ficar nessa ignorância? A palavra está na terra, alimento dessa palavra. Cristo fala, todo aquele que permanecer na minha palavra, esse é o meu discípulo verdadeiro. Ele vai conhecer a verdade, e essa verdade vai libertar ele. João 8,31. Paulo fala, toda a escritura é divinamente inspirada, ela é apta para ensinar, ela redargue, ela corrige, ela instrui o homem perfeito, para que seja perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra te torna perfeito, a palavra te torna justo, a palavra te torna limpo. Sem a palavra você não conhece Deus, porque essa palavra, ela é o verbo que se fez carne. Que o Criador tenha misericórdia dessa geração e que essa geração venha se preocupar com a salvação, invista na vida eterna. Pare de estar investindo neste mundo. Aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Pare de amar dinheiro, pare de amar religião, pare de amar esses padres, esses pastores mercenários que só falam de dinheiro. Ama a palavra, ama os profetas, ama Deus verdadeiro, Deus que se manifestou através da Escritura. Deus não se manifesta através de religião. Jesus Cristo não criou religião, o corpo dele não está dividido. Por isso que ele fala, eu sou o verdadeiro pastor que dá a vida pelas ovelhas. Os outros aqui do mercenário. Eu chamo minhas ovelhas e as tiro para fora, João 10. Para fora da onde? Da religião. E depois que eu tiro ela para fora, eu as levo a elas, eu irei na frente e elas me seguirão. Porque quem é de Cristo, segue Cristo. Quem é Cristo, vive por Cristo. Quem é de Cristo, morre por Cristo. Vocês acham que nós somos doidos? Doido é João Batista, que chegou, Herodes, você está no adultério, essa mulher do teu irmão.
Custou só a cabeça dele, foi degolado. Os mestres hoje estão, vem para cá receber sua chave, vem receber sua bênção, vem que Deus vai te prosperar. Isso é doutrina de demônio, isso é o evangelho maldito. Se Cristo falou que não é para juntar tesouro na terra, o Evangelho confronta o teu pecado, o Evangelho confronta a tua ira, o Evangelho confronta a mentira que está dentro de você, o Evangelho confronta os Deus desse século, o Evangelho confronta o diabo se ira mesmo, o diabo levanta homens, levanta mulheres para revoltar contra o Evangelho. Quando Paulo estava pregando lá na cidade de Bereia, os judeus, eles perceberam que o Evangelho estava crescendo em toda a terra. Aqueles judeus levantaram mulheres e levantaram homens e estavam fazendo uma confusão para que ninguém acreditasse em Paulo. Paulo entrou na cidade de Jerusalém, ele foi apedrejado, como está lá em Atos 14, e aí os judeus pegaram Paulo e jogaram para fora da cidade de Jerusalém. Não sei se você não sabia, porque seu pastor não vai falar, o padre não vai falar isso para você, porque senão você fica com medo e você sai de lá. Jesus Cristo, várias vezes os judeus queriam matar ele, aqueles fariseus hipócritas, Jesus Cristo desaparecia no meio deles, principalmente dentro do templo, foi ler lá Isaías 61, os apóstolos pegou, os fariseus pegou pedra para matar ele, Jesus Cristo acelerou. Paulo em Atos 13, em Atos 9, queria matar Paulo, tanto judeu como gentil. Os gregos queriam matar Paulo também. É assim que vai acontecer com aqueles que manifestam a verdade. Nós já fomos ameaçados de morte, pessoas já levantaram arma para nós, mas levantou para cair. Porque nós não servimos um Deus de barro. Nós não servimos um Deus criado por homens. Nós não servimos um Deus fabricado, um Deus fingido, não. Nós cremos num Deus vivo, que está conosco até a consumação do século. O diabo levanta contra nós, mas levanta para cair. Porque a caixa ficou melhor ainda. Oh, glória! Foi assim que o Senhor falou pelo ministério de Ezequiel. Ezequiel, vai lá e prega meu evangelho para aquele povo. Prega minha palavra para aquele povo, Ezequiel. Aquele povo não vai querer ouvir, Ezequiel. Aquele povo tem um coração duro. Aquele povo são escorpiões. Aquele povo são ignorantes. Mas que ouça, ou deixe de ouvir, Ezequiel. Prega a minha palavra. Deuteronômio 7, versículos 25 e 26. Maldita é a imagem de escultura. Deuteronômio 7, 26 da Bíblia Católica. Você não lê, teu padre não vai falar para você. E o Senhor fala, e não porá essa abominação dentro da tua casa, para que a tua casa não se torne maldita como a imagem é. Deuteronômio 7, 26. Abre sua Bíblia aí. Abre sua Bíblia aí. A Bíblia Católica, abre. A pessoa que compõe uma escultura, ela se torna maldita. A imagem também é maldita. A casa também é maldita que coloca a imagem. Ele está falando é o Criador. Você vai contra o Criador? Você vai bater de frente contra o Criador? Você está achando que você está batendo de frente contra nós? Você está achando que foi nós que escreveu essa passagem? E todo aquele que fabrica também é maldito. 27, versículo 15. De Deuteronômio. Está na minha Bíblia e está na sua. E a sua Bíblia tem mais 6 livros a mais ainda, que condena as suas práticas. E piorou. Então vocês mostram que vocês não seguem Escritura. Vocês seguem a doutrina de homens. Vocês seguem o ensinamento de homens. Vocês
segue, é preceito de homens. Os bocas sujas começou a manifestar, os bocas sujas. E fala que serve a Deus aí com essa boca suja. Então Jesus Cristo, Ele deixou sua palavra para que você fosse guiado por meio dela. Jesus Cristo não deixou mercenário, Jesus Cristo não deixou idólatra, porque os verdadeiros que manifestou a palavra no mundo foram mortos e a sua palavra permanece para sempre. Então deixa de ignorância, é só você ler Bíblia, ler a Escritura. Nós estamos manifestando o que está escrito, não foi nós que escrevemos a Escritura. Quem escreveu foi os homens inspirados pelo Espírito de Deus. Você vai bater de frente contra o Espírito de Deus? Porque Safira e Ananias, eles cometeram só uma mentirinha e foi ceifado da terra. Aí vem esses ignorantes batendo contra a Escritura. Você não está batendo contra nós não, meu amado. Larga de ignorância, é só ler a Escritura. Nós estamos falando é por amor a vocês. Vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo enganados com o livro da Escritura na sua mão. Uma vez eu peguei para o católico falou assim para mim: Maria salva? Eu falei: não salva. E ele falou: eu falei: não, Maria não salva. Eu falei para o católico. Ele falou: eu vou pesquisar na Bíblia, eu vou comprar uma Bíblia. Se nós estiver falando que Maria salva, eu vou te dar um cacete. Eu falei: pode bater em mim, à vontade. Adivinha? Comprou a Bíblia, leu a Bíblia, se converteu, hoje é pregador de rua. A honra e glória do nosso Senhor Deus. Porque ele leu a Bíblia. Você sabe o que ele fez? Leu a Bíblia. O Espírito Santo guiou ele porque ele tinha um desejo de conhecer a verdade. Enquanto você não tiver esse desejo, enquanto você não tiver essa vontade de conhecer o Deus vivo, de conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, Deus não vai se manifestar a você. Por isso que o apóstolo Tiago falou: chegai a Deus e Deus chegai a vós. Limpai essas mãos impuras, homens de duplo ânimo. O que adianta xingar? Está em contra da própria Escritura. Se você me xingar, vai continuar escrito: maldita e mal escritura, vai continuar escrito, não vai ser apagado. Está na internet, está na Bíblia, não tem jeito. Se me matar, vai continuar escrito. Se rasgar minha Bíblia, já está escrito na internet, não adianta. A melhor coisa que passa é ler a Escritura, examina ela. Não segue homens, segue o Espírito de Deus no meio da palavra. Isso aqui você não vai ouvir em nenhuma denominação, porque eles também querem te enganar. Eles querem que você seja escravo deles. Isso que acontece, ficar sendo guiado por homens. Quantos bilhões foi arrecadado em Trindade? O que é que o padre fez? Continuou seguindo ainda. Continuou seguindo. O povo não abandonou não. Então Jesus que está sendo pregado dentro desse sistema, esse Jesus é uma fábula, esse Jesus não existe, esse Jesus é criado. O Jesus do sistema, ele é criado pela mente humana. O Jesus do sistema, ele está crucificado até hoje, ele não desceu da cruz, ele não ressuscitou ainda. O Jesus que eu anuncio, ele fala lá em Apocalipse: eis que fui morto e vivo para toda a eternidade.
Só que enquanto você ficar seguindo esse Jesus morto, você não vai conhecer o Deus vivo. Então Jesus Cristo, o Jesus da Escritura, o Verbo que se fez carne e habitou no nosso meio, como João diz, e nós tocamos na palavra da vida, aquele que nós ouvimos e testificamos, é Ele. É este o Filho de Deus que veio ao mundo para ser Salvador do mundo. É este o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falando. Por isso que Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho que prego, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Enquanto você não conhecer o Espírito de Deus, você vai rejeitar a palavra até o dia da tua morte. Até o dia que fechar o caixão seu, você vai continuar rejeitando. Só que tem um porém, meu amado. Vai te levar dentro do caixão, sua família, até o cemitério. Do cemitério para lá, sua família não pode fazer mais nada. O seu padre não pode fazer mais nada. O seu pastor não pode fazer mais nada. Agora vai chegar diante de um trono branco, aonde vai ser julgado segundo as suas obras, aonde vai ser julgado segundo o livro da vida, aonde vai ser julgado segundo os livros que foram escritos pelos profetas, segundo os livros que foram escritos pelos apóstolos, segundo os livros que foram escritos sobre as revelações do Espírito Santo. Então não rejeita o escritor deste livro, não rejeita esse livro verdadeiro que foi escrito para a salvação sua, para a salvação minha, porque Deus, Ele manifesta a verdade está na tua palavra, como Jesus que diz, Pai, santifica meu discípulo na tua verdade, a tua palavra é a verdade, santifica não só esses discípulos que estão comigo hoje, mas todos aqueles que hão de crer em mim, por causa da tua palavra, nós. Então a tua palavra, Pai, o mundo odiou, assim como o mundo odeia hoje. E Cristo disse, muitos vão matarem os meus seguidores, mas isso eles farão, porque não conhecem nem a mim e nem meu Pai. João 16. Não foi ainda para você ainda. É porque o evangelho que nós estamos pregando hoje é novidade, não foi pregado para você. Você ainda não conheceu esse evangelho. Porque o evangelho que prega para você é o evangelho de oba-oba, é o evangelho que você vai ser próspero, é o evangelho que você não precisa renunciar ao seu pecado, que você não precisa renunciar a esse desejo maligno, que você não precisa renunciar à sua vida, que você não precisa renunciar a esse mundo. Tem que renunciar a esse mundo. Jesus Cristo venceu o mundo, eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter aflição, no mundo vocês vão ter perseguição, no mundo vocês serão caluniados. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E as pessoas de hoje, vencendo no mundo e achando que é servo de Deus. Qual vida que aqueles profetas tiveram aqui na terra? Qual vida que aqueles apóstolos tiveram aqui na terra? Qual vida que Jesus Cristo teve aqui na terra? Qual vida que os discípulos depois dos apóstolos tiveram aqui na terra? O maior profeta nascido de mulher, registrado na Escritura. Ele disse, lá em Mateus 11, o próprio Cristo dizendo, e em Lucas 7, esse profeta é o maior profeta nascido de mulher. Esse profeta nunca frequentou templo, esse profeta nunca fez nenhum milagre nessa terra, mas ele foi o único que preparou o caminho para Cristo, e ele é chamado o maior profeta nascido de mulher. Nunca frequentou
frequentou nenhuma denominação, nunca deu 10% do seu salário ou 10% de dízimo para ninguém e foi o maior profeta. E agora? Você acha que você, dando 10% do seu salário, você serve a Deus? Quando Cristo manifestar, que está próximo, não fica pensando, mas Jesus, agora a Escritura fala que Jesus vai voltar e não está voltando. Então tá, mas amanhã você pode morrer. Eu posso morrer amanhã ou hoje. E aí? Vai esperar? Vai esperar chegar o dia do juízo? Vai esperar chegar o dia do juízo? Você vai pagar para ver? Deus, salva, Senhor Jesus, liberta, Senhor. Você vai colocar a sua alma em risco para viver sendo atormentado pela sua eternidade. Você vai colocar a sua alma em risco, você vai pagar para ver. Aleluia. Até quando vai viver nessa rebeldia? Porque Paulo fala que a Escritura foi escrita para aviso nosso, para que nós não caia na mesma tentação, na mesma provocação que aqueles homens caíram no deserto. Aí o povo lê qualquer livro, menos a Escritura. E esse livro que você lê, ele não vai te julgar, mas a Escritura que te julga, a Escritura que te ensina, a Escritura que te redargue, a Escritura que te instrui, você não quer saber dela. Está rejeitando a palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus como se fosse uma coisa qualquer. Não tem temor por ela, não tem pudor por ela. Mas Jesus Cristo diz lá em João 12 que é as minhas palavras que vão julgar no último dia. Essa Bíblia que você está com ela aí debaixo do braço, ou na sua mochila, ou lá no seu armário, é essa que vai julgar você. É essa aí que vai julgar ela. Então creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Se crê, como diz a Escritura, João 7,38, se permanecer até o fim, como diz Mateus 24,13, se possível, até a morte, como está em Apocalipse, receberá a coroa da vida. Amém?